Olá! Nesta videoaula de desenho técnico CAD, irei explicar sobre tolerâncias dimensionais, tolerâncias geométricas, inserir símbolo de rugosidade e representação de rosca convencional. Vou iniciar explicando sobre as tolerâncias dimensionais. Então, para isso, é necessário inserir as cotas, primeiramente as cotas, porque esse tipo de tolerância elas estão representadas na cota. Então vamos colocar aqui como exemplo o comprimento dessa peça. Então vai ser 100 milímetros. Vou colocar uma outra, também uma outra dimensão de diâmetro. E aqui vou colocar uma outra cota da altura desse rebaixo. Então nós temos aqui 3 cotas. Para inserir essas tolerâncias, eu preciso entrar nas propriedades da cota. No caso, seleciona a cota, digita aqui propriedades. Então vai aparecer aqui, vou só achar aqui, propriedades. Vou selecionar, ele vai abrir as propriedades que estão relacionadas às cotas, no caso a essa cota aqui que eu selecionei para inserir então a tolerância. Vocês vão rolar, pode ser pelo scroll do mouse, vão rolando, tem com o mouse em cima ou também tem a barinha aqui no lado esquerdo. Então desce até encontrar a opção tolerâncias. Então aqui nós temos as opções de tolerância. Aí nós temos aqui símbolos operacionais. Eu posso utilizar o decimal, vou deixar operacional. A exibição da tolerância. Então eu clico em cima aqui, vai aparecer a setinha. Aí vai ter simétrica, no caso eu vou colocar 80, ela vai estar mais, menos. Aqui o valor, então tanto faz para mais ou para menos. Eu posso colocar a opção desvio, que daí eu vou ter dois tipos, normalmente é a positiva e a negativa. Também eu posso ter 2 negativo, 2 positivo. Eu posso selecionar limites, ficar entre 80,5 e 79,5. Ou a básica, que daí é essa daqui. Então vou utilizar a de desvio. Então desvio eu vou colocar aqui o limite máximo e o limite mínimo. Então eu seleciono, dou um clique em cima, ele vai abrir a seleção. Vou colocar aqui 0,05 a mínima e a máxima 0,08, como por exemplo. Então apareceu aqui mais 0,08 menos 0,05. Se eu quiser os dois valores negativos, por exemplo, o máximo aqui também, que ele seja os dois valores negativos, então eu coloco o símbolo na frente. E aí ele vai aparecer ali, então, menos e menos 0,5. Mas eu vou deixar positivo, então vou apagar ali o menos. Então, feito isso, tá, aqui apareceu a tolerância. Então quer dizer o quê? Que essa medida aqui, ela deve ficar no valor 80 milímetros com a tolerância positiva de 0,08 ou menos 0,05. Deve ficar dentro dessa tolerância. Aí eu posso selecionar outra cota. Por exemplo, essa cota aqui. Vou lá em tolerâncias. Eu vou colocar aqui, por exemplo... Opa, perdão. Tem que dar um ESC. Sair fora aqui, fazer uma por uma. Então, mesma coisa aqui, propriedades, vai aparecer a janelinha, vou rolar aqui então pela barinha, vou colocar aqui essa aqui uma outra para vocês terem uma ideia. Por exemplo, aqui vou colocar ela simétrica. Então, simétrica, vou colocar aqui 0,01. Então apareceu ali. Fechei. Então, 100 mais ou menos 0,01.
E aqui vamos colocar outra tolerância. Só achar aqui propriedades. Opa. Propriedades. Eu vou colocar aqui então a tolerância. Vou usar as limite. Então eu posso colocar aqui 0.01 e aqui 0.05. Então vai ficar 24. Opa, não puxou. 0.005. 05. Então vai ficar, vou fechar, vou dar um ESC, então 23.99 e 24,05. Então tá aqui então como é que coloca então as tolerâncias dimensionais. As tolerâncias geométricas, eu vou vir aqui em anotações, aqui em cotas, eu vou selecionar essa primeira opção, ó, tolerância. Ele vai abrir essa janela. Aqui nessa janela então eu vou inserir o símbolo. Então eu vou querer um símbolo de paralela. Vou colocar a tolerância 0.05 e aqui eu vou colocar a minha referência. Vou colocar letra A. Eu vou dar um OK. Ele vai puxar aqui a tolerância, certo? Então, eu posso movimentar e colocar em qualquer lugar. Eu vou mover tudo isso aqui para ficar mais fácil. Vou para o lado para fazer mais espaço aqui. E aqui eu vou mover, vou ativar o F8. Então vou mover aqui. Então eu vou colocar, jogar um pouco mais para o lado aqui também. Eu quero dizer o quê? Que essa face aqui com essa, ela pode ter ela é paralela com uma tolerância de 0.05. Como por exemplo. Então eu vou colocar a seta, agora eu preciso chamar aqui. Então vem aqui em linha de chamada múltipla. Vou colocar então que é a partir daqui. E vou puxar aqui então a minha setinha aqui de referência. Ela vai ficar solta aqui. Então vou dar um ESC. Eu posso editar essa seta dando 2 cliques. Se eu quiser, por exemplo, deixar aqui um quadrado para pôr um valor nela. Então eu deixo o valor ativado ou não. Se eu quero um segmento. Então, se eu não quero um segmento, vou deixar não. Tipo de linha, então reto, eu posso ter uma spline ou outro tipo de linha, vou deixar reto e assim por diante. E agora então só vou acertar então ela coincidindo aqui com essa parte aqui. Então ela está indicando que essa face aqui é paralela ao quê? Ao ponto A. Então agora eu preciso inserir o ponto A. Para inserir o ponto A, eu vou ter que criar uma linha. Então vem aqui nessa seta aqui no Standard. Gerenciar estilos de linhas de chamada múltipla. Eu vou selecionar um novo. Vou ter que criar. Então eu vou colocar como referência tolerância. E aí eu vou dar um continuar. Ele vai abrir aqui as opções. Então aqui eu posso configurar. Eu venho aqui em conteúdo e aí eu vou selecionar o tipo que eu vou querer. Então tipo M. O estilo. Vou deixar esse aqui mesmo. Manter horizontal. E isso aí, vou dar um OK. Deixa eu
eu só ver aqui, modificar. Eu vou precisar modificar a seta, ela tá aqui, precisa vir nessa setinha em formato da linha de chamada. Seleciona essa opção. Aqui nós temos os tipos de setas. Então nós vamos colocar essa opção, triângulo de referência preenchido. Aqui também eu tenho a estrutura da linha, como é que eu quero que ela fique definida e o conteúdo. Então são essas opções. E aí eu vou dar um OK. Fechar. E agora então eu vou inserir então, essa linha de referência. Então vai ser em relação aí a essa parte. Então vou puxar ela aqui. Só deu um probleminha aqui, deixa eu ver o que aconteceu. Pera aí, deixa eu inserir de novo. Tem que fazer ela ficar maiorzinha para aparecer no caso a setinha aqui que é o triângulo. Eu posso deixar menor também, entra lá dentro das configurações dela, que nem a gente fez para criar, e modifica. Então aqui eu vou colocar o A, então é em relação a isso. Só que não ficou quadradinho, então vou dar 2 cliques, e aí eu vou vir aqui e ativar essa opção, sim, quadrado do texto. Então tá aqui a referência então dessa tolerância geométrica em relação ao A. E assim eu posso fazer em relação a outras. Também eu posso colocar, por exemplo, vir aqui e inserir uma tolerância de cilindricidade. Por exemplo, essa tolerância tem de concentricidade, de simetria, perpendicular, angular, tangente, planeza e assim por diante. Então posso vir aqui, seleciono essa opção, vou colocar tolerância 0.01, dá um OK. Então essa daqui ela não tem a referência, vai ser aqui, que essa cilindricidade aqui tem que estar dentro dessa tolerância. Eu só vou colocar então a linhazinha de chamada. Eu preciso mudar agora, colocar aqui para esse outro formato, senão ele não vai ter a seta. Vou só mudar aqui. Aí, esse formato aqui então vai ter a seta. Então dou 2 cliques, vou deixar aqui sem o segmento reto. Não, beleza. E aí aqui eu ajusto, então deixo ela coincidindo aqui com essa linha. Então aqui tá as tolerâncias geométricas. São tolerâncias dimensionais e tolerâncias geométricas. Agora a simbologia de rugosidade. Para isso eu vou disponibilizar então os símbolos de rugosidade, que são esses aqui. E aí vai ter um arquivinho para vocês com esses símbolos. Então com remoção de material, sem remoção de material, e aqui o símbolo simples com remoção de material. O que a gente mais utiliza é esse, com remoção de material e sem remoção de material. Eu deixei todos os valores aqui zero, que aí pode editar então o valor que quiser. Então vamos supor que vou utilizar esse aqui, vou dar um Ctrl C, vou vir aqui, vou dar um Ctrl V. Então não vai ter remoção de material, vamos supor que essa espessura aqui é a chapa que vem comprada já. Então não preciso remover material. Então posso vir aqui e posicionar então o símbolo. Vou utilizar o comando mover, deixar ele aqui. E aí eu posso colocar aqui, então eu vou editar, é um bloquinho, né? Esse aqui ficou um bloquinho. Então eu dou 2 cliques e aí eu posso estar editando então esse bloco. Então vou colocar aqui o valor de, vamos supor aqui 12.5. Então eu posso mover ele, ajustar aqui para ficar bom. Vem aqui em fechar, editor do bloco, salvar. Então vai aparecer aqui o valor de 12.5. Eu posso deixar ele também, se eu quiser, numa outra cor. Deixar vermelho também. Então já que
as tolerâncias, as cotas vão estar em vermelho, então vou deixar em vermelho. E mesma coisa para o outro símbolo. Então vou pegar aqui o símbolo com remoção de material. Vou Ctrl C, vou vir aqui, vamos supor que teve que usinar aqui essa parte. Então vou dar um Ctrl V. Vou rotacionar, vou usar o comando rotacionar, seleciono aqui, vou ativar o F8. Então a gente sempre... agora vou mover ele, vou deixar ele coincidindo aqui. Também vou editar, então vou dar um OK. Esse valor aqui eu não quero, esse valor eu não quero, esse aqui também não, esse também não e esse também não. Somente esse. Vou deixar aqui um nível de rugosidade de 3.2. Acertei, vem aqui, fecho o editor do bloco, salvar a alteração. Então ele trouxe para cá. Então aqui tá, também vou deixar em vermelho. Tá a representação então também do símbolo de rugosidade. E a representação de rosca, então ela funciona da seguinte forma. Então aqui nós temos, né, roscas visíveis. Na sua representação é exigido que para roscas visíveis a crista do filete é representada por uma linha contínua larga e a raiz da rosca por uma linha contínua estreita, conforme figura abaixo. Então nós temos aqui, né, a parte visível, está aqui, está aparecendo aqui, e a parte invisível, então aqui da peça está sendo apresentada, que é essa parte aqui. No caso, aqui nós temos a rosca externa, então nós temos a rosca externa aqui e aqui. Então aparece visível tanto na parte circular como nessa parte aqui da outra vista. Essa parte, então, ela é desenhada 3/4, aproximadamente de um círculo. Então fica aberto, que é para representar então a rosca. Para roscas que estão invisíveis, aí para roscas encobertas, a crista e a raiz são representadas por linhas tracejadas. Para o espaçamento entre linhas, segue-se a mesma regra das roscas visíveis. Então nós temos aqui então a rosca visível e as duas vistas. Então nós temos aqui ela tracejada, então nós temos a representação do furo, da broca, e aqui a linha tracejada também é a representação então da crista, no caso da rosca. Quando é vista de corte, aí é visível, aí não é tracejada, é visível a linha do furo e também a linha da rosca. Então aqui nós temos exemplos delas invisíveis, também aqui a representação e com o corte. Então como é que seria? Então aqui a parte do furo com a broca e aqui a parte da rosca. Voltando aqui para o desenho, então nós temos essa peça aqui, ela é com diâmetro de 12 milímetros. Vou colocar aqui a cota. Então vai ser 12 milímetros. Então os 97, eu acho que eu não peguei certinho aqui, deixa eu ver uma coisa. Aí, 12 milímetros. No caso, quando é rosca, a gente vai colocar indicando a rosca que vai. Então vamos dar 2 cliques e vamos colocar aqui M12. Então sabe que é uma rosca milimétrica M12. Então aqui nós temos a parte externa, então ela foi desenhada com 12 milímetros. Na real ela é um pouquinho menor que 12 milímetros porque tem a folga, né? Quando for fazer a usinada tem a folga da crista para poder deslizar com a porca, mas a gente sempre representa desta forma. Então é M12, então vai trazer aqui M12. Essa parte interna a gente vai desenhar então de acordo com a tabela de rosca. Aí precisa estar olhando então a tabela de rosca. No caso aqui está um furo aqui 10.07. A altura então aqui
10.07, então, que é a parte interna da rosca. E aqui mesma coisa, então, aqui então está aparecendo a parte invisível, então 3/4 aproximadamente desenhado, então a representação da rosca, e aqui a parte externa, então, que é essa parte externa, e aqui então é a representação da rosca. Quando é interna, aí inverte, daí o círculo aberto ele vai para o lado de fora, e aqui vai o furo então da broca. Olhando, então, nós temos aqui tracejados, né? Estão invisíveis, nós temos tracejados, então, as duas linhas, tanto do furo como que vai ser aqui da altura da crista, então, da rosca, aqui mesma coisa, então, nessa vista. Então, é desta forma que representa. Eu posso também colocar a representação da rosca, então, aqui também. Posso selecionar aqui, 2 cliques, então vai ser M12. Então é assim que a gente representa então as roscas. Bom, espero que vocês tenham entendido e até a próxima videoaula.